Olá pessoal, paz do Senhor, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. Quem for chegando, por favor, manda aqui pra mim e fala se o áudio tá bom, se tá tudo funcionando super bem. Na live de hoje nós vamos falar sobre planejamento de aula, tá certo? Então eu vou passar aqui algumas diquinhas pra você fazer o seu planejamento de aula, tá certo? Quem for chegando aí, fala pra mim se tá bom o áudio, se vocês estão me vendo certinho. Pessoal, Deus abençoe vocês por se dedicarem, né, por separarem um tempinho aí para aprenderem sobre planejamento de aulas. É muito importante fazer o planejamento de aulas, porque o momento em que as crianças estão com você não pode ser um momento perdido. Então é importante fazer planejamento de aulas. Inclusive eu respondi uma das mensagens hoje nos stories falando exatamente sobre isso, sobre uma professora que ela não se importava, não queria fazer planejamento de aulas e perguntando, né, a colega perguntando se tinha a ver, se não precisava fazer planejamento. E eu respondi que, claro, é preciso fazer planejamento, porque o tempo que nós estamos com as crianças não pode ser um tempo perdido, tá bom, pessoal? Respondam pra mim aí se vocês estão me ouvindo. Nós estamos aqui com um número bem bacana de pessoas. Se você conhece alguém que vai se beneficiar com esse conteúdo, né, sobre planejamento de aulas, clica aqui, ó, embaixo no aviãozinho, chama as suas colegas, chama as suas amigas do ministério para poderem assistir essa live junto com você, para você não ficar sozinha, tá bom, nessa live. Amém, gente? Eu quero começar aqui já lendo para vocês um versículo que está em Gálatas 5, versículo 4, Gálatas capítulo 5, versículo 19, que diz o seguinte, ó: Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Deixa eu contextualizar um pouquinho esse texto para vocês. Gálatas foi escrito por Paulo, apóstolo dos gentios. E Paulo, ele já tinha ido aos Gálatas, ele já tinha pregado a palavra do Senhor para os Gálatas, mas Paulo, ele era um implementador de igrejas, então ele passava, pregava a palavra de Deus, formava ali um grupo de pessoas e ele ia de cidade em cidade assim, apregoando a palavra do Senhor. E Paulo foi até a cidade de Gálatas, pregou a palavra do Senhor, ensinou muitas coisas para os Gálatas, mas Paulo precisou escrever uma carta porque o povo de Gálatas estava fazendo coisas que Paulo não havia ensinado. Então Paulo escreve essa carta e no versículo que eu acabei de ler aqui para você, capítulo 5, versículo 19, ele diz: Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Esse versículo me chamou muita atenção para falar sobre a importância do planejamento de aulas e dessa constância em se fazer planejamento de aulas. É muito importante que o tempo em que nós estamos ali dedicando com as crianças seja um tempo intencional, que a gente realmente transmita, passa para a criança algum conhecimento bíblico, algo bíblico, tá certo, pessoal? E aqui Paulo, ele está falando que quando nós estamos ensinando alguém, até que nós possamos ver Cristo, olhar para aquela pessoa e ver Cristo, nós vamos sofrer. Porque fazer planejamento de aulas não é fácil. Porque dar aula não é fácil. Inclusive eu postei um Reels falando sobre isso, né? Na descrição eu falei, dar aulas não é fácil, mas é prazeroso. É muito prazeroso quando você olha para uma criança já adolescente, já jovem, e você fala, olha, eu estou vendo Cristo nela. É muito gratificante. É claro que o esforço é doloroso, mas para que nós possamos ver Cristo em alguém, é necessário que nós soframos, tá bom? Porque para que você fosse alcançado, foi necessário que Jesus sofresse. Então, para que você possa ver Cristo nas crianças que você dá aula, nos seus alunos, nos seus filhos, é importante que você se desgaste, que você se esforce, que você sinta dores. Porque formar o caráter de uma criança, forjar uma criança em Jesus é difícil, é dificultoso, tá certo, pessoal? Então fica com essa palavra aqui de devocional e agora eu quero chamar vocês para nós fazermos uma oração, para que o Espírito Santo possa abrir nossa mente, abrir o nosso coração,
pra gente receber muito conteúdo, receber a graça do Senhor e colocar esse conteúdo em prática, né? Para que o Espírito Santo possa trabalhar no coração de cada pessoa que está assistindo, para que você possa, com a ajuda do Espírito Santo, colocar isso em prática, tá bom? Então vamos orar agora? Senhor, meu Deus, eu quero orar agora por cada vida, por cada professora, por cada professor, por cada auxiliar, por cada líder, meu Deus, que está presente nessa live. Eu sei, Pai, que é o Senhor quem opera grandes coisas. Eu sou apenas um canal e que nessa noite eu me torne um canal, meu Deus, para abençoar a vida desses professores, dessas professoras, desses líderes e líderes do Ministério Infantil. Pai, que o Senhor Jesus possa falar grandemente ao coração dessas mulheres e desses homens, para que eles entendam a importância de ensinar crianças, a importância de fazer um planejamento, de ter aulas intencionais que alcance, que vá direto ao coração das crianças. Pai, se conosco, abençoa os nossos planejamentos, os nossos projetos e que nós venhamos ter ouvidos sensíveis para ouvir a sua voz. Em nome de Jesus, essa é a oração que eu faço. Amém. Glória a Deus. Pessoal, deixa eu vir aqui porque eu não sou muito acostumada em fazer live, mas peraí. Pronto. Pessoal, então vamos lá. Vamos agora falar sobre como a gente faz um planejamento de aulas. Eu já falei aqui que vai ser dificultoso. Talvez você assista a live e se sinta, uau, eu vou fazer live, ou eu vou fazer planejamento e vai ser uma bênção, e enfim. E você começa com aquele gasto todo. Mas depois você vai começar a ver que fazer plano de aula não é uma tarefa fácil. Ser intencional não é fácil. Alcançar o coração das crianças não é fácil, tá bom? Paulo, gente, eu tô falando de Paulo. Quem tem um pouquinho de conhecimento bíblico sabe quem foi Paulo. E ele mesmo disse, eu estou sentindo dores de parto. Eu não sou louca de me comparar a Paulo, mas se Paulo estava sentindo dores de parto, eu posso acreditar, e eu quero que você acredite também, que ensinar alguém, que forjar o caráter de alguém em Cristo, até que você possa ver Cristo na vida das crianças, dos seus alunos, vai ser dificultoso. Fazer planejamento de aulas não é dificultoso, é uma luta constante, porque ensinar, gente, ensinar muda vidas, ensinar transforma. Foi isso que Jesus fez. Quando ele veio à Terra, ele falou, olha, metanoia, né? Muda a sua mente, muda a sua mentalidade. Porque quando você ensina, você está ensinando para a vida. Ninguém ensina a pessoa para poder ficar, sei lá, para morrer, para sofrer. A gente ensina para que eles tenham vida. E nós somos diferentes ainda da escola, de outros lugares, porque nós ensinamos para que as crianças tenham vida com abundância. Então, percebam só o quanto é dificultoso. É uma carga que não é fácil de carregar. Eu tô falando isso já no começo, para quem realmente não quiser fazer planejamento de aulas, deixar Deus orar, já sair logo, já espanar logo, como diz meu marido. Tá? Porque fazer planejamento de aulas, ser intencional, não é para todos, tá bom? É para quem realmente quer ver ali no olhar da criança e ver Cristo, tá bom, gente? Pessoal, se vocês estão gostando dessa live, manda para as pessoas, manda para os seus amigos, tá bom? Porque agora eu vou começar a dar as dicas aqui para fazermos o planejamento de aulas. Para fazer o planejamento de aulas, é muito importante a gente pensar no nosso grupo de crianças. Então, quando você olha para a sua igreja, você começa a perceber e identificar, né? Você começa a visualizar a necessidade dos seus alunos. Talvez os seus alunos, eles estão muito apáticos. Quando você coloca um louvor, a criança não louva ou tem vergonha. Você já começa a identificar, olha, as minhas crianças estão com dificuldades de louvar ao Senhor. Elas estão com dificuldade em entender que o louvor é uma adoração a Deus. Então eu preciso trazer aulas, eu preciso trazer ensinamentos bíblicos que possam mostrar para essa criança, que possam trazer vida para essa área, né, da criança, para que ela possa entender que louvar a Deus, elas precisam louvar a Deus, porque louvar a Deus é uma forma de adoração, tá bom? Então tenha um olhar crítico, analítico, tá bom? Para você identificar o que as crianças da sua igreja necessitam. Talvez elas estão muito inquietas quando vão para o culto com os adultos, conversam, ficam no celular, então elas precisam aprender um pouquinho sobre o que é a igreja. O que é esse organismo vivo que é a igreja?
Então você vai trazer ensinamentos com base bíblica sempre, tá bom? Para poder ajudar essas crianças, a munir essas crianças para que elas possam entender o que é a igreja e ser a igreja, tá bom? É muito importante também que antes da gente cobrar as crianças, eu recebo muitas mensagens falando assim: tia, as crianças aqui não louvam, as crianças aqui não se comportam nos cultos. Mas será que a gente está ensinando sobre isso? Será que você está investindo tempo ali com as crianças, ensinando sobre o louvor? Ensinando sobre a igreja? Será que você investe um tempo de qualidade ensinando as crianças sobre isso? Porque a gente não pode cobrar nada daquilo que a gente não ensinou. Paulo aqui ele está cobrando os Gálatas porque ele havia ensinado e os Gálatas estavam fazendo coisas diferentes. Então é importante que a gente ensine e cobre, tá bom? Nós não vamos cobrar sem ensinar. Nós estamos formando o caráter da criança. Quando a gente forma alguém, a gente precisa entender que essa pessoa ela não é completa, ela não tem tudo. Então eu não posso cobrar para a criança que ela participe do culto, que ela levante a mão para adorar o Senhor, porque a gente não ensinou isso, então eu não posso cobrar isso. Primeiro eu vou ensinar isso, para depois eu querer cobrar aquilo daquela criança, tá bom? Então vamos lá para a primeira coisa que nós precisamos fazer para fazer o nosso planejamento de aulas. Eu já falei aqui sobre a visão, sobre você ter um olhar crítico sobre a necessidade de seus alunos. E quando eu falo olhar crítico, gente, é um olhar crítico mesmo. Seja realista com as crianças da sua igreja. O que elas precisam, o que elas necessitam. Depois que você viu, identificou ali quais são os pontos, os pontos fracos, os pontos fortes que as crianças têm, você já começa a identificar o que você pode ensinar para elas e o que você pode ajudar a melhorar. Então, se aquelas crianças já gostam de louvar, você vai trazer lições que possam ajudá-las a fortalecer no louvor, a entender realmente a importância do louvor, por que a gente tem que louvar o tempo todo, tá bom? Então, primeira coisa, ter uma visão, olhar crítico sobre a necessidade dos alunos. Depois disso, nós precisamos buscar um princípio ou um valor. Por que isso é importante? Porque nós precisamos ensinar para as crianças princípios e valores. É muito importante ensinar princípios, porque foi isso que Deus ensinou para o povo antes, claro, dos 10 mandamentos. Antes dos 10 mandamentos, que eram as leis, o que o povo tinha eram os princípios. Então é muito importante ensinar princípios, porque os princípios estão aqui, vou tentar explicar, tá? Os princípios estão aqui. Por que existem a lei? Porque alguém quebrou o princípio. Por exemplo, nós sabemos que nós temos que amar todas as pessoas. É um princípio que o Senhor ensinou pra gente. Nós temos que amar as pessoas. Mas quando alguém tenta matar alguém ou quer matar alguém, a lei se faz necessária. Porque a lei diz, olha, você não pode matar as pessoas, porque se você matar, você vai preso. Então, a lei, ela assegura que a pessoa não caia para o pecado. Então, essa é a ordem, princípio, lei, pecado. Por isso que é importante ensinarmos para as crianças os princípios, que é aquilo que o Senhor estabeleceu para o seu povo. Então, se Deus nos ensinou que nós temos que amar as pessoas, amar uns aos outros, esse é um princípio muito bom. E nós podemos trabalhar esse princípio com as crianças. Deu para entender um pouquinho sobre o princípio? Princípio aqui em cima. Lei se fez necessária quando o coração do povo se voltou para as práticas erradas, para que eles não caíssem no pecado. Então, quando eu quebro uma lei, eu entro para o pecado, tá bom? Então é muito importante ensinar os princípios. Quem sabe mais pra frente a gente fale mais sobre isso, sobre princípios, leis e pecado, pra gente poder fazer um planejamento de aula assim bem legal, bem bacana. Ok? Então a gente já sabe que o segundo passo é procurar um princípio, um valor a ser trabalhado com as crianças. Depois disso, nós vamos buscar na Bíblia base bíblica para o nosso princípio, para o nosso valor. Tá bom? Não sei se você sabe, mas todas as leis, a maioria das leis foram extraídas da palavra do Senhor. Então aqui na palavra do Senhor você tem tudo o que precisa para ensinar princípios e valores para os seus alunos. Então, eu quero ensinar o princípio de honrar pai e mãe. Então você vai buscar aqui na Bíblia uma base bíblica, um versículo, um capítulo que fale sobre isso, para que você possa embasar esse princípio, para depois que você embasar esse princípio, esse valor, com embasamento bíblico, você vai agora buscar os temas das aulas. O que são os temas das aulas?
são aquelas coisas, como que eu posso explicar? É ruim, né, sem slide, porque daí a gente fica sem a fotinha. Mas é como se fosse, por exemplo, vou pegar aqui. Ó, esse daqui é o princípio e esse é o valor. Então, do princípio, por exemplo, honrar pai e mãe, nós puxamos os temas de aulas. Que podem ser quantos temas a gente quer trabalhar aí. Esses temas de aula, gente, eles são importantes para nortear. Por exemplo, eu quero trabalhar honrar pai e mãe. Mas como que eu faço para honrar pai e mãe? É só obedecer? Não, não é só obedecer. Então, obedecer é apenas um ramo, uma ramificação desse princípio. Obedecer. Mas eu posso buscar outras ramificações para que no final de um período, que eu posso estabelecer também ao longo de um mês, ao longo de 2 meses, 3 meses, eu possa trabalhar de fato esse princípio, esse valor, que é honrar pai e mãe. Deu para entender? Então, primeiro, eu preciso ter um olhar crítico, analítico sobre a situação em que as crianças estão, o que elas precisam aprender, o que elas já sabem, o que elas precisam melhorar. Depois disso, eu preciso buscar um princípio, um valor para me ensinar. E depois buscar um embasamento bíblico. Depois que eu sei o princípio, que eu tenho um embasamento bíblico sobre esse princípio, eu vou buscar as ramificações, que são os temas das aulas, para eu trabalhar ao longo de 1 mês, 2 meses, 3 meses, esse princípio por completo. Nós não vamos, gente, em uma aula apenas falar com as crianças sobre honrar pai e mães, a não ser que a gente seja muito raso. Mas se a gente quer ir mais profundo, nós precisamos puxar aqui as ramificações necessárias, que aí você pode fazer quantas aulas você quiser. Ah, eu quero trabalhar esse princípio bíblico durante 3 meses. Então você já sabe que você precisa de X aulas para poder, ao longo dos 3 meses, falar com as crianças sobre o princípio que é honrar pai e mãe. Tá certo? Então, depois que a gente buscou essas ramificações, que são os temas das aulas, nós identificamos que nós queremos falar sobre honrar pai e mãe, buscamos aqui a obediência, buscamos falamos sobre obediência, falamos sobre outros assuntos que envolvam esse princípio, né? Nós precisamos buscar na Bíblia histórias bíblicas, versículos que embasem os nossos temas de aula, que são as ramificações do nosso princípio. Por que que isso se faz necessário? Porque que nós precisamos ensinar para as crianças não é do nosso achismo. Por isso que eu falei que fazer planejamento de aulas e ensinar não é fácil. Precisa ser bíblico, porque quem transforma é a palavra do Senhor. A Bíblia diz que a palavra do Senhor não volta vazia. Então, todas as vezes que você pensar em fazer a aula, busca princípio, depois as ramificações, que são os temas de aula. Depois desses temas de aulas, eu preciso buscar a base bíblica, porque a base bíblica é aquilo que vai alimentar as crianças. Eu não posso chegar lá na frente e falar o que eu acho, o que eu penso. Eu preciso chegar lá na frente e falar com base na palavra do Senhor, porque é essa palavra aqui que vai penetrar no coração das crianças, e aí sim, porque a palavra de Deus não volta vazia, e a palavra de Deus é uma semente. Ao longo do tempo, ao longo dos dias, nós vamos conseguir enxergar nas crianças Cristo, enxergar nas crianças Jesus, enxergar na criança uma mudança de mente, que é a metanoia, né? Que Jesus veio para nos trazer isso, essa mudança de mente. Por isso é muito importante tudo que nós vamos fazer, base bíblica, sempre embasado na palavra do Senhor. E depois disso, que a gente já fez o princípio, buscou as ramificações, buscamos ali a base bíblica para cada ramificação, nós vamos agora para o plano de aula. Por exemplo, nós vamos falar sobre o princípio que é honrar pai e mães, e nós buscamos ali uma ramificação sobre a obediência, que é muito importante obedecer pai e mãe. E nós temos histórias bíblicas que falam sobre obediência. Você se lembra aí de alguma história bíblica? Comenta pra mim se você se lembra de alguma história bíblica que fale sobre honrar pai e mãe. Alguma história bíblica que honre pai e mãe. Você consegue se lembrar, buscar aí na memória uma história bíblica? Eu gosto muito da história de Davi, quando ele obedece seu pai, e o pai dele fala: olha, pega aqui o lanche, leva lá para os seus irmãos. E ele vai e leva
o lanche para os seus irmãos. Davi, ele podia desobedecer o seu pai. Por ele ter obedecido os seus pais, ele venceu o gigante e se tornou conhecido. Todo o povo de Israel sabia quem era Davi. Sabe por quê? A obediência faz você chegar em lugares longes, faz o seu nome chegar em muitos lugares, porque obedecer a Deus, porque obedecer pai e mãe, obedecer a Deus faz parte de um princípio poderoso, o princípio da honra. Tá certo, gente? Outra história também que é muito bonita, que eu gosto bastante, que é aqui, ó, sobre José. Ele vai lá, o pai dele fala, olha, vai lá com seus irmãos, né? Acho que eu não lembro se era para levar o alimento também, ou se era trazer notícias, eu não lembro. E ele vai até seus irmãos com um coração muito bom, generoso, como sempre, né? Amável, como sempre. E os seus irmãos falam, lá vem o sonhador. E José, ele em todo tempo ele foi obediente, em todo tempo ele obedeceu ao seu pai. Ele sabia que os irmãos não gostavam dele. Ele sabia muito bem porque ele era o filho mais novo. E o pai dele o tratava de maneira diferente dos seus irmãos. Ele sabia que os irmãos não gostavam dele. Mas o pai dele falou, vai lá. E eu acho que é trazer notícias, né? Traga notícias dos seus irmãos pra mim. E ele foi, ele obedeceu. Ele podia falar, pai, não, por favor, né? Os meus irmãos não gostam de mim. Mas ele obedeceu. Claro que aconteceu todo o enredo aqui, que a maioria, acredito que conheça a história de José. Mas no final, ao ele ter obedecido ao seu pai, ele chegou a um cargo muito importante no Egito. Então, a obediência é algo muito importante. E nós temos muitas histórias bíblicas que nós podemos falar sobre a honra, que é um princípio tão... Gente, esse princípio, ele é maravilhoso. Se puder ensinar para as crianças sobre o princípio da honra, eu tenho certeza que muitas coisas vão mudar ali no coração das crianças e também ali, né, na vida familiar dessas crianças, porque o princípio da honra é algo muito, muito poderoso. Depois que a gente fez isso, tá? Vou aqui recapitular para que isso fique gravado no seu coração. Tivemos um olhar crítico do que as crianças estão precisando. Nós vamos agora buscar um princípio ou um valor para ser trabalhado com as crianças. Buscamos o princípio e o valor para ser trabalhado com as crianças. Precisamos buscar a base bíblica, porque nós não podemos fazer nada que não tenha na palavra do Senhor. Então, base bíblica para o princípio e para o valor que vamos ensinar. Depois, nós vamos pegar, né, e fazer ramificações do nosso princípio bíblico. Então, o princípio é a honra. Vou puxar ali ramificações, temas, tá? Que eu possa trabalhar ao longo de um período esse princípio bíblico que eu escolhi, tá bom? Depois que eu fiz isso, eu vou partir para o meu plano de aula. Pessoal, como é fácil? Falando assim é bem fácil, né? Eu vou tentar virar aqui agora o meu celular para vocês verem aqui, porque eu acho que é mais fácil ver do que falar, tá bom? Vou virar aqui para vocês, vai dar tudo certo em nome de Jesus. Vamos lá, vamos virar. Olha lá. Olha aí. Dá pra ver, gente? Deixa eu tirar meu... Aqui, tá carregando? Estão vendo? Ó, vou mostrar aqui na nossa agenda. E essa folha aqui é a folha para fazer o cronograma de aulas, tá? Aqui, essa parte que é tema do mês. Por que eu coloquei tema do mês? Porque aqui são 5 lições para você trabalhar ao longo do mês. Se você quiser fazer mais aulas, é só você imprimir mais folhas dessa parte do cronograma para você fazer as aulas de acordo com a sua necessidade, tá bom? Então, aqui no tema do mês, eu vou colocar o nosso princípio, tá? Porque ao longo desse mês, nós vamos trabalhar sobre honra. Honra, tá bom? Aqui, nessa parte, nós temos os dias, que agora nós não vamos utilizar agora. Aqui tem a lição, a referência bíblica, o ensino principal, o professor e quem vai ser o auxiliar. Isso aqui no cronograma, tá bom? Então, aqui a lição que nós vamos ensinar sobre honra. Quando Davi honra seu pai. Eu não lembro agora a referência bíblica, mas eu vou colocar aqui, tá? Davi honra seu pai. Pronto.
eu escolhi essa lição bíblica de quando Davi honra seu pai. Vou colocar aqui a referência bíblica, que agora eu não sei, tá? E o ensino principal aqui é o quê? O ensino principal é aquilo que nós vamos extrair dessa lição. Davi honra seu pai. O que nós vamos extrair dessa lição? Que quando nós honramos... Eu vou escrever rapidinho. Quando honramos... agora foi algo aqui de Deus, hein? Quando honramos, Deus nos honra. Olha que magnífico. Quando honramos, Deus nos honra. Davi aqui obedeceu seu pai, honrou seu pai obedecendo a ele. E Deus honrou Davi, fazendo ele conhecido através daquele gigante. Olha que bênção. Aqui você vai colocar aqui o teu professor, que vai dar aula. Se for você pode colocar aqui. Quem vai ser o seu auxiliar. E beleza, esse aqui é o cronograma, tá? Agora, aqui nós temos o plano de aula. Deixa eu virar para ficar melhor. Aqui nessa parte nós temos a lição bíblica. Nós vamos colocar aqui, né? Davi honra seu pai e o dia que vai ser aquela lição. Depois disso, nós temos aqui o plano de aula mais detalhado, ó. Nós temos aqui a referência bíblica. Aqui nós podemos colocar tanto o texto bíblico desta aula, né, dessa lição, de quando Davi leva o alimento lá para os seus irmãos, quando ele derrota o gigante, e também colocar versículos que possam nos ajudar ainda mais a entender essa história, né, para nos munir espiritualmente e biblicamente sobre esse princípio da honra. Aqui no objetivo da lição, o que nós vamos fazer no objetivo da lição? Nós vamos ensinar as crianças sobre a honra. O ensino principal é o mesmo aqui que nós colocamos aqui, tá? Quando honramos, Deus nos honra. Ensino principal. O objetivo da lição: mostrar que quando obedecemos nossos pais, mesmo quando não queremos, aí você vai detalhar o objetivo da lição. O ensino principal e o objetivo da lição é diferente. Por quê? O ensino principal é aquilo que a criança precisa sair dali realmente entendendo, tá? Então a criança precisa entender que quando eu honro meu pai, quando eu honro meu avô, quando eu honro o professor, Deus me honra, tá? E o objetivo da lição, você vai detalhar, especificar o que vai ser feito ao longo dessa aula e qual é o objetivo que deve ser alcançado ao longo dessa aula. Aqui tem um versículo para memorização. Isso é muito importante, você colocar esse versículo para memorização das crianças. As crianças precisam ter a palavra do Senhor guardada no coração, como diz Salmo 119. Acho que essa... agora eu me embaralhei aqui. Eu acho que é Salmo 119, versículo 11, que fala: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quando nós estamos ensinando um versículo para a criança, ela está guardando esse versículo no seu coração, para que no dia mau ela venha ter esse versículo guardado no seu coração, para que esse versículo se torne um escudo para essa criança no dia mau. Porque a palavra do Senhor está no seu coração. Então é muito importante o versículo para memorização. Aqui tem a oração, que você pode especificar o momento da oração. Nós vamos fazer oração inicial, vamos fazer uma oração para as crianças, para Deus ajudá-las a honrarem, né, as pessoas, seus familiares. Aqui tem os recursos pedagógicos. Esses recursos pedagógicos é tudo o que você vai usar durante a aula. Então, eu vou usar um CD com tal música. Eu sei que tem que colocar aqui, recurso pedagógico. CD, tal, todos os recursos, tudo que eu vou estar utilizando durante a aula, precisa estar aqui para eu, quando for o dia da aula, eu bato o olho aqui, eu já sei o que eu preciso pegar para colocar na bolsa e levar lá para a aula, tá bom? Aqui tem um espaço para fazer dinâmica ou brincadeira. Isso é importante, é relevante, porque é através da brincadeira que a criança aprende mais, porque a linguagem da criança é o brincar. Não sei, né, se você é mãe, se não é, mas quando você entrega um brinquedinho pro bebê, ele já fica ali olhando, ele fica risonho, porque a linguagem da criança, a linguagem do bebê é a brincadeira. Então é muito importante trazer uma brincadeira ou uma dinâmica que faça essa criança, os seus alunos, entenderem ali o ensino principal, o objetivo dessa lição, tá bom? A atividade de fixação é uma atividade que você pode fazer, uma atividade escrita, um desenho, uma massinha. Aí você vai colocar aqui e especificar qual é essa atividade. Cânticos, tá? Então você vai ter um cântico no início da aula, preciso listar aqui. É importante, gente, que tudo que eu tô falando aqui, ó,
seja condizente com o que nós queremos falar com as crianças. Se eu quero falar sobre honra, eu vou buscar brincadeira, cânticos, versículos, recursos, tudo que me ajude para que no final da aula, esse objetivo da lição aqui, que eu vou colocar aqui, especificar, seja alcançado. Então, desde o começo da aula ao final, nós precisamos falar com as crianças aquilo que nós especificamos aqui no objetivo da lição e no ensino principal. Depois, tem essa parte aqui, né, caso você for usar na escola bíblica, na EBD, de missões, ofertas e avisos, para você fazer aqui os avisos que você precisa colocar, tá bom? Esse aqui é o plano de aula que está disponível na nossa agenda do Ministério Infantil. Não sei se quem tem aqui a nossa agenda pode falar. Eu particularmente gosto muito de fazer o plano de aula dessa forma. Isso me ajuda a entender muito, muito mesmo que eu preciso falar com as crianças, a esmiuçar o conteúdo para que eu possa dividir esse conteúdo. Percebam que eu tenho aqui o versículo para memorização. Eu posso falar sobre honra com as crianças enquanto eu ensino elas o versículo para memorização. Eu posso falar com as crianças sobre honra enquanto nós fazemos uma brincadeira. Eu posso falar com as crianças sobre honra quando nós fazemos uma atividade diferente. Eu posso falar com as crianças sobre honra cantando uma canção com elas. Então percebam que do início ao final da nossa aula nós precisamos falar sobre o nosso ensino principal, sobre o objetivo da lição. Se eu quero falar sobre honra, do começo ao final sobre honra. Se eu quero falar sobre obediência, do começo ao final da aula sobre obediência. Tá bom, gente? Esse daqui é o nosso plano de aula que está na nossa agenda, está disponível na nossa agenda. A agenda ainda está disponível, tá? Essa aqui é a capinha dela. Ela é um arquivo digital, não sei se você já tem ela. Se você ainda não tem, aqui no nosso perfil, no link da bio, tem lá o link para você adquirir a agenda. O valor do arquivo é R$17, tá, gente? É para abençoar muito a vida de vocês. É claro que eu queria entregar ela assim prontinha, impressa. Eu tenho certeza que iria abençoar muito vocês, mas infelizmente essa não é ainda a nossa realidade, tá certo? Pessoal, eu espero de coração que vocês tenham gostado dessa live. Como eu havia comentado com vocês nos stories, eu coloquei lá as perguntas, se vocês queriam uma live mais curtinha, uma live mais longa, e eu preparei essa live para mais curtinha mesmo, para nós sermos intencionais mesmo durante esse período dessa live, para que você possa sair daqui entendendo sobre a importância do planejamento, a importância de planejar aulas. Espero de coração que esse conteúdo esteja te abençoando. Para nós recapitularmos aqui, o que eu preciso para fazer planejamento de aulas? Primeiro, olhar analítico, olhar o que as crianças estão necessitando, precisando. Depois, segundo, eu preciso buscar um valor, um princípio para ser trabalhado com a criança. Terceiro, eu preciso buscar uma base bíblica para esse princípio. Depois, eu preciso ramificar, buscar ramificações desses princípios, que são os temas das aulas, tá bom? As nossas lições bíblicas. E aí eu preciso trazer o quê? Base bíblica para esses temas, para essas ramificações que nós buscamos, tiramos ali do princípio do valor. E depois disso, depois que a gente fez isso, nós vamos sentar e escrever detalhadamente o nosso plano de aula. Isso é ser intencional, é ter intencionalidade na hora de ensinar crianças. Não é fácil, tá? Não é fácil. Quando eu decidi deixar de lado as revistas, que, claro, abençoam muito a gente, mas às vezes elas não são intencionais como deveriam. Então, quando eu decidi abandonar e decidi escrever os meus próprios planos de aula, porque eu sei a necessidade dos meus alunos, eu estou ali com eles. A revista ela é muito ampla, ela fala sobre muitas coisas, mas eu quero falar com elas algo intencional, que vá diretamente ao coração, à necessidade dessas crianças. Por isso que é importante fazer planejamento de aulas e por isso que é dificultoso, é trabalhoso, mas vale muito a pena. Pessoal, eu quero agradecer a vocês que estiveram aqui conosco. Eu vou deixar a live salva, tá bom? Deus abençoe vocês. Eu quero aqui novamente orar, agradecendo a Deus por esse momento com vocês, tá bom? Senhor, meu Deus, meu Pai, nesse momento eu quero agradecer ao Senhor por esse momento tão maravilhoso que nós passamos aqui. Foi bem rapidinho, mas eu espero que essas pessoas que estão nos assistindo agora, Pai, que elas sejam impactadas com o poder, meu Deus, de fazer o planejamento de aulas, com o poder de ser intencional nos ensinos.
Pai, que o Senhor venha falar ao coração dessas mulheres, desses homens, que o Senhor, meu Deus, venha colocar, Jesus, no coração deles um valor, um princípio, a base bíblica, que o Senhor traga à memória agora lições bíblicas, que o Senhor traga à memória agora histórias bíblicas que possam, meu Deus, ajudar essas pessoas a darem um ensino intencional para os seus alunos. Essa oração que eu faço, meu Deus, te agradeço por tudo. Em nome de Jesus, amém, pessoal. Deus abençoe vocês. Fique com Deus. Tchau, tchau, gente.